Paz de Cristo, irmãos. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 14. O texto para nossa meditação hoje é o texto do capítulo 14, nos versículos de número 15 até o versículo de número 24. Evangelho segundo João, capítulo de número 14, versículos de número 15 a 24. Vamos ouvir o que nos diz a palavra do Senhor. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Os que puderem, continuem com suas Bíblias abertas. Fechem seus olhos mais uma vez. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos falar uma outra vez com o Senhor. Pai bondoso, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que nós já vivemos aqui neste momento. Porque nós estamos certos de que já ouvimos a tua palavra. Senhor, nós temos cantado os louvores do Senhor aqui. Nós temos, unidos uns aos outros, levado diante do teu trono nossas orações. E agora, Senhor, nós paramos para dedicar esse tempo, esse momento, toda a nossa atenção, todo o nosso interesse a ouvir aquilo que o Senhor diz por meio da explicação da tua palavra. E, Senhor, nós suplicamos que o Senhor continue a nos abençoar e que o Senhor abra os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvirmos a tua voz e que o teu Espírito corra livre em nosso meio, ó Deus, nos convencendo da verdade da tua palavra, nos abrindo os olhos, ó Deus, para contemplar as riquezas de sua graça, sobretudo, ó Pai, nos abrindo os olhos espirituais para que nós vejamos o nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Senhor, é uma pessoa que nós procuramos aqui. Nós estamos com fome e com sede de Jesus, que é o nosso Salvador. Então, nós te pedimos, ó Deus, mostra-nos Jesus, revela-nos Jesus. Nós te pedimos essas coisas no nome soberano, bendito do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vivemos em uma cultura sentimentalista. O teste da realidade, nesse contexto de uma cultura sentimentalista, é sempre aquilo que as pessoas elas sentem a respeito de si mesmas ou a respeito do mundo que as cerca. Isso é refletido de maneira muito clara nas nossas relações.
Eu acredito que é por isso que as nossas relações, elas são relações muito líquidas, elas se desfazem com muita facilidade. Porque viver ao sabor de sensações e sentimentos não nos dá segurança para que nós entendamos corretamente o que relacionamentos significam. Então, se nós nos sentimos bem, nós investimos naquela relação. Mas se a gente se sente mal por alguma razão, a gente logo, então, se afasta. Mas o que vale, no contexto como esse, em uma cultura sentimentalista como essa, é o que você sente no momento em que você sente. Para a gente trazer essa realidade para uma relação, a relação mais importante que nós podemos cultivar em nossa vida em sociedade, na vida civilizacional, imaginem a relação entre um homem e uma mulher, marido e esposa, uma relação conjugal. A gente vive no tempo das redes sociais, de mídias digitais, então a gente está constantemente vendo as pessoas fazendo declarações de amor e postando coisas e jantares, não é? Vendendo uma vida perfeita. E aí nós contemplamos as juras de amor, os compromissos que são assumidos frente a um juiz ou a um sacerdote, mas de repente um cônjuge se sente pouco à vontade na relação, não tem se sentido muito bem, e ele então começa a deteriorar, né, de dentro para fora aquela relação, ele começa a não investir mais naquele relacionamento. Pensem em maridos que dizem amar as suas esposas, mas eles não envidam esforços para poder tratar suas esposas com o devido respeito. Dizem que amam suas esposas, mas traem, mentem, oprimem, desvalorizam e agem de forma irrefletida, trazendo sofrimento para o seu cônjuge. Isso não é amor. Isso não é amor. Em nossa cultura sentimentalista, nós somos levados a acreditar que isso é amor. Essa coisa desvanecente, que acaba. Essa coisa efêmera, mas isso não é amor. Para Jesus, irmãos, o verdadeiro amor não é algo fácil, nem frágil demais assim. Para Jesus, o verdadeiro amor ele só é demonstrado na verdadeira obediência. E é isso que nós percebemos nas palavras de Jesus que nós lemos aqui neste texto. As palavras de Jesus aqui no texto que nós lemos, irmãos, nos apontam o teste definitivo do amor. O teste definitivo do amor é a obediência. As palavras de Jesus nunca devem ser confundidas com esse conceito da contemporaneidade, dessa cultura sentimentalista. Não se trata de uma emoção forte, irmãos, não é isso que é amor. Não se trata de mero sentimentalismo, vontade, de uma paixão efervescente. O amor a Jesus e o amor do qual Jesus fala e o amor que Jesus requer de nós, os seus discípulos, ele é expresso através da observância atenta de seus ensinamentos e através de uma resposta de fé e obediência às suas palavras. Irmãos, o teste definitivo do amor não encontra suas respostas nas palavras que nós dizemos, mas nas ações concretas que nós realizamos. E ações essas que devem ser realizadas em total sujeição ao senhorio de Jesus Cristo. Neste texto nós vamos ver que a obediência é o teste definitivo do amor. E nós vamos considerar a natureza deste amor que é refletido por meio de nossa obediência a Jesus Cristo. Nós vamos considerar a maneira como nós somos habilitados a obedecermos a Jesus e nós vamos entender como essa obediência ela nos insere em uma nova realidade de uma comunhão espiritual com Deus que não tem comparativos. Observe o texto da Escritura logo no primeiro verso, no verso de número 15. Nós vamos ver aqui, logo no início, que o amor a Jesus ele é provado por meio de nossa obediência.
O texto do capítulo 14 aqui, a partir do versículo 15, ele introduz a promessa da vinda do Espírito Santo. Essa é a primeira declaração de Jesus em relação ao envio do Consolador. E é justamente nessa primeira declaração de Jesus a respeito da vinda do Espírito Santo que Jesus ele nos apresenta o teste do amor. Ele vai dizer no versículo 15: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A linguagem que Jesus utiliza aqui, irmãos, ela evoca a linguagem da aliança no texto do Antigo Testamento. Na linguagem da Bíblia hebraica, o povo de Deus ele era sempre retratado como o povo que ama a Deus e que guarda os seus mandamentos. Então Jesus refere-se aqui aos seus discípulos, assim como a escritura hebraica normalmente referia-se ao povo de Deus, como sendo aqueles que amam a Deus e que guardam seus mandamentos. Mas agora é Jesus quem está a exigir esse tipo de amor. Ele está dizendo que ele é realmente amado quando aqueles que o dizem amar guardam os seus mandamentos, obedecem aquilo o que ele diz em seus ensinos. E toda a passagem que nós lemos aqui, ela gira em torno desse apelo de Jesus aos seus discípulos para guardarem os seus mandamentos. Isso é evidenciado aqui pelas referências recorrentes a isso. Jesus vai dizer isso logo no início da sua declaração acerca da vinda do Espírito Santo, no versículo 15. Ele vai dizer isso mais tarde, então, no versículo 21 e no versículo 23 e 24. Portanto, Jesus está a chamar a atenção dos seus discípulos para aquele que é o teste definitivo do amor, para aquela que é a natureza do amor que ele requer de seus discípulos. Um amor que é expresso através da obediência. Jesus o tempo todo fala aqui, nestes versos, da obediência como uma evidência indispensável e inconfundível do amor dos seus discípulos por ele. Ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, no verso 21, na parte A, esse é o que me ama. E ele diz no verso 23, na parte A, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Portanto, obedecer a Jesus é o distintivo inconfundível, absolutamente necessário, indispensável, para que seus discípulos provem de fato que amam o seu mestre. Isso nos mostra, irmãos, que uma compreensão meramente cognitiva dos ensinamentos de Jesus não é suficiente como prova de nosso amor por Jesus. Saber coisas sobre Jesus, aprender coisas sobre Jesus, saber organizar ideias e conceitos a respeito de Jesus, não prova que nós amamos a Jesus. Somente isso não é suficiente. Lembrem-se da epístola de Tiago. Tiago já nos alertou a respeito disso. Nos alertou sobre o perigo de nós sermos negligentes em nossa prática da piedade. Nós devemos não ser meramente ouvintes da palavra de Deus, mas nós devemos ser praticantes. Essa é a sua advertência. Porque uma fé verdadeira, uma fé viva, é uma fé ativa. É uma fé que se manifesta por meio da prática de boas obras. Ouvir as palavras de Jesus apenas não nos insere na esfera do relacionamento intratrinitário em que o amor impera. Se nós dissermos que amamos a Jesus, nós devemos obedecer os seus ensinamentos. Nós devemos guardar as suas palavras. Não simplesmente saber delas, mas pô-las em prática. Nós somente somos admitidos nessa relação de amor que é compartilhada na Trindade desde a eternidade, quando nós amamos genuinamente ao Senhor e quando nós demonstramos a realidade desse amor através da nossa obediência. Se nós
dissermos que amamos a Jesus, nós devemos provar isso. Nós devemos obedecer a Jesus. Nós devemos fazer aquilo que ele nos manda. Essa é a natureza do amor que Jesus demanda de seus seguidores, de seu povo, de seus discípulos. Um verdadeiro amor que é provado através da obediência. Só que a gente sabe, nós não somos obedientes o suficiente. E nós nem mesmo somos capazes de sermos obedientes o suficiente. Todos nós já experimentamos o tipo de estrago que o pecado fez em nossas vidas. O quanto ele nos tornou inabilitados para qualquer tipo de boa obra por meio do nosso próprio esforço e vontade. A verdade, se nós formos honestos e sinceros, irmãos, é que nós nem mesmo somos capazes por nós mesmos de desejarmos as coisas de Deus. De desejarmos fazer aquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor. O pecado nos arruinou completamente. Então, entender que o teste da realidade do amor é a obediência para pecadores como nós é uma tragédia. É algo horrível, terrível. A gente não pode obedecer a Jesus. Nem que nós empreendamos todo o trabalho, nos esforcemos ao máximo para cumprir a palavra de Deus que nos é anunciada na boca de seu Filho, nós não podemos obedecer por nós mesmos. Mas o texto da Escritura nos ensina que o dom do Espírito Santo nos habilita a obedecer. Primeiro nós aprendemos que o amor verdadeiro que Jesus requer de seus discípulos, ele é provado por meio de nossa obediência. Mas Jesus vai nos mostrar que existe um meio para que nós possamos viver essa vida de obediência. O dom do Espírito nos habilita a obedecer. Os versículos 16 e 17, Jesus ele promete o envio do Espírito Santo. Jesus ele vai dizer, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus descreve aqui o Espírito Santo como consolador, mas não somente como consolador, como um outro consolador. A ideia dominante aqui da palavra grega, que é traduzida por consolador, é de alguém que se oferece para ficar ao lado de uma outra pessoa e assistir esta outra pessoa quando ela precisa de ajuda. Algumas vezes, o Paráclitos, que é descrito por Jesus aqui, é descrito como consolador ou como advogado. Mas em português e também em outras línguas, a gente não tem uma palavra que descreva corretamente o significado do que é ser este Paráclitos. Então, a ideia dominante é essa: alguém que se coloca ao lado de uma outra pessoa para ajudá-la em uma situação de necessidade. Jesus diz que vai enviar um outro consolador, portanto, ele é também um consolador. Ele vai enviar um outro Paráclitos, portanto, ele é também um Paráclitos. Ele tem estado ao lado dos seus discípulos, mas se nós nos lembrarmos do contexto dessas palavras de Jesus ditas aos seus discípulos, nós sabemos que ele está a se despedir dos seus discípulos. Ele está prestes a ir de volta para a presença do Pai. Ele tem estado com seus discípulos, mas ele está prestes a retornar à presença do Pai que está nos céus. Mas ele diz que após a sua partida, ele garantirá a presença constante do Espírito junto ao seu povo. É por isso que ele diz, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, ou seja, sou eu estou com vocês agora, mas ele diz, e ele estará em vocês. Referindo-se ao outro Consolador, referindo-se ao Espírito Santo. É por isso que no versículo 18, irmão, Jesus ele diz, não deixarei que fiquem
órfãos, voltarei para junto de vocês. A morte, ressurreição e ascensão de Jesus, elas vão significar a despedida de Jesus daqueles seus discípulos. E estes discípulos de Jesus, de quem ele está se despedindo, eles vão ter agora a missão de continuarem a realizar as obras que também Jesus realizou. É o que nós vimos e aprendemos na última oportunidade em que nós consideramos as palavras de Jesus em seu discurso de despedida. Jesus está se despedindo dos seus discípulos que agora têm uma grande missão pela frente. Contudo, essa despedida ela é momentânea. Ela não é definitiva. Jesus ele vai voltar a estar com os seus discípulos. Os seus discípulos não serão deixados sozinhos, não serão deixados desamparados no mundo, porque a vinda do Espírito Santo, ela haveria de substituir a presença física de Jesus no meio deles. Jesus estava a enviar, a se preparar, a preparar os discípulos para receberem o Espírito Santo, a fim de que o Espírito estivesse com eles para sempre. Jesus diz que por um pouco de tempo os seus discípulos ainda o veriam. Ele vai dizer isso no versículo 19. Provavelmente essa é uma referência à sua morte e à sua ressurreição. Por um pouco de tempo vocês ainda me veem. Daqui a pouco, não vai demorar muito tempo, vocês não vão me ver. E de fato, o tempo de Jesus com os seus discípulos estava só diminuindo. Naquela mesma noite, ele haveria de ser entregue por Judas aos seus algozes. Mas ele vai dizer aos seus discípulos, mas eu vou voltar. Vocês me verão novamente. A gente sabe que Jesus, quando ele ressuscitou, ele não se manifestou a todos os homens. Ele se revelou apenas a um grupo distinto, pequeno, de discípulos e seguidores, os quais ele ensinou por aproximadamente um período de 40 dias. Mas não era a respeito desta volta que Jesus estava se referindo. Porque vejam só, irmãos, Jesus ia passar um curto espaço de tempo depois de ter ressuscitado com os seus discípulos. Mas depois ele haveria de ascender aos céus, de ir para a presença de Deus, o Pai. Eles precisavam de algo que de uma vez por todas preenchesse o vazio que eles sentissem da falta de Jesus. Jesus está a se referir à vinda do Espírito Santo, que não deixaria os seus discípulos órfãos, sozinhos, desamparados. E as funções que são atribuídas ao Espírito, descrito como Paráclitos no quarto evangelho, incluem confortar os discípulos após a partida de Jesus, o que nós vemos nos versos 16 e 17, inclui ensinar os discípulos, o que nós vamos ver mais adiante no versículo 26. A tarefa do Paráclitos inclui testemunhar em nome de Jesus aos seus discípulos, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo e guiar os discípulos em toda a verdade e anunciar a eles as coisas futuras. O meio que tornaria os discípulos aptos a obedecerem a Jesus seria o dom, a vinda, a manifestação e a habitação do Espírito neles. Eles certamente não poderiam obedecer Jesus por conta própria, mas o Espírito é que nos habilita a obedecermos a Jesus. E o que é que o verso 15, que nós passamos por ele, nos disse? Que aqueles que amam a Jesus obedecem a Jesus. E o dom do Consolador é concedido pelo Pai àqueles que amam e que obedecem ao Filho. O que não significa, irmãos, necessariamente que a nossa obediência ou o nosso amor, eles são o meio para que nós nos tornemos merecedores da habitação ou do dom do Espírito Santo. O que se entende por amor e por obediência aqui é a confiança em Jesus e o compromisso de seguir a Jesus, que os discípulos devem assumir.
Pensem nos primeiros discípulos, esses a quem Jesus está dizendo essas palavras. Eles não eram super discípulos. Eles não eram homens merecedores do dom do Espírito por causa da obediência e de uma fé extraordinária que eles carregavam. Eles não entendiam as coisas direito. Diversas vezes Jesus teve de chamar a atenção deles por causa da incapacidade deles de entender aquilo que ele ensinava e falava com eles. Os pensamentos desses discípulos eram frequentemente pensamentos, meros pensamentos humanos, não os pensamentos de Deus. No momento de maior necessidade de Jesus, irmãos, esses discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Eles amavam Jesus. Mas ao contrário do que alguns possam pensar, era um amor imperfeito. Como é o nosso amor de fato? Um amor afetado pelo pecado e pela queda. Tudo que nós temos para oferecer um amor ao Senhor é um amor imperfeito, mas ao contrário daqueles que não guardavam as palavras de Jesus, daqueles que demonstravam claramente não amar a Jesus, esses discípulos amavam a Jesus. A sua maneira imperfeita, mas eles obedeciam a Jesus. Foi a discípulos como esses que Jesus prometeu o Consolador, como sendo o meio de os habilitar a obedecerem a Jesus, provando assim, portanto, o seu amor por Jesus. Nós somos imperfeitos, sim, irmãos. Nós somos pecadores, sim, irmãos. Incapazes por nossa própria natureza de obedecermos a Jesus, de fazermos a vontade de Jesus, de andarmos guiados pelas palavras e mandamentos de Jesus, mas o dom do Espírito nos habilita a vivermos esta vida de obediência e sujeição a Jesus Cristo, e isso é graça. Graça concedida por Deus o Pai e por Jesus Cristo, que estabelece em nós a sua habitação. E isso nos leva a considerar o fato, irmãos, de que o amor por Jesus, que é provado através desta obediência, que nós somente podemos demonstrar quando nos tornamos a habitação do Espírito, e somos então habilitados a obedecer a Jesus, este amor por Jesus nos introduz no círculo do amor divino. O amor por Jesus nos introduz no círculo do amor divino. Jesus diz: vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Havia pelo menos duas coisas que os discípulos eles compreenderiam no dia em que eles fossem revestidos de poder do alto pela descida do Espírito Santo, do Consolador. Pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, os discípulos de Jesus eles passariam a compreender a natureza ontológica da união entre o Pai e o Filho, o que até a essa altura eles não entendiam. Se vocês se recordam bem, entre os versículos 7 e 11, nós vamos ver uma pergunta de Filipe ali que revela essa dificuldade dos discípulos de entender Jesus e o Pai como sendo um só. Filipe pede a Jesus, mostra-nos o Pai. E o que é que Jesus responde? Eu estou com vocês esse tempo todo, tenho andado com vocês esse tempo todo, e vocês têm a coragem de me perguntar e de me pedir para mostrarem o Pai. Eu e o Pai somos um. Mas esses discípulos não entendiam isso ainda. A partir do momento em que eles viessem a se tornar a habitação do Espírito, então, eles iriam compreender que Pai e Filho desfrutam de uma unidade de essência absoluta e inquebrantável. Eles iriam compreender que Pai e Filho são um. Mas há uma outra coisa que os discípulos eles iriam compreender.
Em segundo lugar, esses discípulos eles iriam conhecer uma nova realidade no que diz respeito à sua comunhão com Deus, com Jesus, a comunhão espiritual que eles têm com o Pai. Com a vinda do Espírito, esses discípulos estariam em Jesus. E Jesus estaria neles. Com a vinda do Espírito, eles estariam em Jesus e Jesus estaria neles. Isso, irmãos, porque a nossa união com Cristo, ela reflete algo da união do Pai com o seu Filho. O padrão do relacionamento entre Cristo e os seus discípulos, os seus seguidores, é a sua relação com o Pai, a sua união com o Pai. E a semelhança da união e da comunhão da qual desfrutam por toda a eternidade o Pai e o Filho, nós agora estamos inseridos nesse círculo de amor divino. O Pai amando o Filho amando o Espírito amando o Filho amando o Pai. E nós agora estamos unidos ao Filho, pelo Espírito. E nos tornamos parte integrante dessa relação eterna de amor. Agostinho, ao interpretar as palavras de Jesus aqui em conexão com o ensino acerca da vinda do Espírito, ele afirmou que o Espírito é o vinculum caritatis, em latim. Ele disse que o Espírito é o vínculo do amor. O vínculo do amor que une Pai e Filho e que é a expressão plena do amor que flui entre aquele que ama e o amado. Os discípulos, eles são amados pelo Pai e pelo Filho, e agora eles recebem o mesmo Espírito, sendo introduzidos por este Espírito no círculo do amor divino e sendo capacitados a corresponder a este amor que eles receberam da parte do Pai por meio de sua obediência a Jesus, amando uns aos outros e expressando este amor por toda a humanidade. Por meio do Espírito, nós somos inseridos nesta relação de amor intratrinitária. Porque nós fomos amados, agora nós nos tornamos capazes de amar também. De acordo com a expectativa judaica, o povo de Deus cria que Deus haveria de habitar com o seu povo na era vindoura. Jesus fala aqui no verso de número 21 sobre se manifestar àqueles que o amam, aqueles que guardam os seus ensinamentos. E Judas, que não é o Iscariotes, ele não entende muito bem. Então ele pergunta a Jesus, mas por que o Senhor não vai se manifestar ao mundo inteiro? Porque a expectativa messiânica era a expectativa de que este Messias, que eles criam ser Jesus, ele se manifestaria com poder diante de todo o mundo, destruindo as hostes do inferno, trazendo paz para o seu povo e estabelecendo a habitação de Deus junto com o seu povo. Mas quando Jesus diz que vai se manifestar àqueles que o amam, Judas não entende muito bem. Mas nós cremos que Jesus é o Messias. O Messias não teria de se revelar a todos os homens, a todo o mundo. Por que ele vai se revelar somente àqueles a quem ele ama? É fato, irmãos, que Jesus ele há de se manifestar a todo mundo. Essa é a nossa expectativa e esperança para o dia do juízo final. Jesus será contemplado por todos os homens em sua glória, como o Senhor soberano e absoluto sobre todas as coisas. Mas Jesus não está se referindo a esse momento aqui. Lembrem-se, Jesus está falando acerca da vinda do Espírito. E a expectativa judaica não estava errada.
a expectativa de que Deus haveria de habitar com o seu povo na era vindoura, ela era uma expectativa real. Eles haveriam de desfrutar de fato de uma presença real de Deus no meio deles. Mas Jesus não está apontando para este momento após a sua manifestação, quando vier para buscar o seu povo. Mas Jesus está apontando para a era escatológica na qual os seus discípulos viveram e nós vivemos agora. A era em que nós vivemos do senhorio, do reinado de Cristo que inaugurou o seu reino em nosso meio, da habitação do Espírito e dessa expectativa que nós nutrimos de que Jesus haverá de voltar para buscar o seu povo. Só que Jesus prometeu que aquilo que os seus discípulos e que o seu povo esperavam no fim dos tempos, esta habitação de Deus no meio dos homens, ele prometeu que isso eles já poderiam experimentar em parte no tempo presente. Deus estaria com eles por meio da habitação do Espírito, por meio da vinda do Espírito. É a vinda do Espírito o meio através do qual o Pai e o Filho, eles fariam a sua morada nos crentes. É por isso que Jesus diz que naquele tempo, naquele dia, nós haveríamos de nos tornar morada de Deus. À medida que os discípulos eles ansiavam por um lugar nas moradas que Jesus disse que iria preparar para eles no versículo 3, junto ao Pai, na presença de Deus no futuro, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que tanto o Pai quanto Ele fariam a sua morada com eles aqui e agora, pela vinda do Espírito. Irmãos, a presença de Deus e de Cristo, ela se concretiza onde amor e obediência são mostrados. E Jesus está nos mostrando que nessa realidade, onde nós amamos a Jesus e demonstramos isso por meio da nossa obediência, porque fomos habilitados pelo poder e pela habitação do Espírito, nessa realidade, nós somos inseridos na esfera da comunhão de amor intratrinitário, na comunhão do amor divino. Pai e Filho juntos vêm habitar em cada filho. Ele fez em nós a sua morada. O Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens, fez de nós a sua casa. Irmãos, a palavra de Jesus descrita aqui nesses versos, ela conforta a gente. Embora nós sejamos chamados à obediência, e vejam só, isso deve promover em nós um profundo senso de responsabilidade no discipulado cristão. Nós temos deveres que devemos cumprir. O Senhor nos chama a uma vida de discipulado prático, a uma fé ativa. O Senhor nos chama a uma vida de boas obras. Este é o caminho que Ele preparou para que nós andássemos nele. Mas embora sejamos chamados a esta obediência, essa palavra de Jesus nos conforta porque nós somos lembrados do fato de que as nossas imperfeições não podem nos afastar do dom da graça divina, embora o pecado nos tenha afetado tão gravemente a ponto de nos tornar completamente inúteis e incapazes de cumprir a vontade de Deus. Deus ainda assim manifesta a sua graça e pelo poder e habitação do Espírito nos habilita a obedecermos e a respondermos ao amor que Ele manifestou em Cristo Jesus, amando Jesus de volta. O Pai, irmãos, Ele não nos coroa por causa de nossa performance. Mas o Pai, Ele nos abençoa por causa da nossa sujeição humilde, com arrependimento e fé a Jesus,
o Filho amado, em quem ele tem o seu prazer, aquele que se fez servo. E do qual nós também somos servos. E devemos ser servos obedientes. As palavras de Jesus nos confortam porque são o evangelho da graça. Nós não merecemos e não podemos merecer. Nós não conquistamos coisa alguma. Nós não conseguiríamos jamais sair do lugar. Todos os nossos esforços se fizeram inúteis. E todas as nossas ações nos tornaram cada vez mais dignos de condenação. Mas o Pai fez todas as coisas. O Pai cuidou de cada mínimo detalhe. Por causa do seu amor. Este amor que ele manifestou por meio de Cristo Jesus, em sua entrega sacrificial e voluntária, por meio de sua morte e ressurreição, na qual ele nos oferece o perdão e a remissão dos nossos pecados, mas amor que nós, em nossa condição natural, nem mesmo poderíamos receber e aceitar de livre e bom grado, porque estávamos mortos em nosso delito e pecado. O próprio Deus, por meio do Espírito, nos regenerou e nos deu vida. Abriu os nossos olhos, regou o nosso coração, para que nós descansássemos nesse amor. E não somente isso, irmãos, para que de uma forma milagrosa nós amássemos Jesus de volta. Do nosso jeito imperfeito, carregando as marcas do nosso pecado. Mas o próprio Deus, em sua graça, não somente nos amou, mas garantiu que nós o haveríamos de amar de volta. Irmãos, este é o evangelho da graça. Esse é o escândalo da cruz. O Pai fez tudo aquilo que nós jamais poderíamos fazer para que nós fôssemos introduzidos no círculo do amor divino, para que nós fôssemos amados e em obediência a Jesus pudéssemos amar também. Amor não é sentimento, irmãos. Amor não é nem mesmo caracterizado por uma vontade, uma paixão muito forte. Amor é obediência. Amor é ação prática. Amor é serviço humilde. E é isso que o Senhor Jesus requer de seus discípulos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos permita não somente sermos amados, como sabemos que somos, pelo Pai e pelo Filho no Espírito, mas que Ele nos permita também amar em resposta obediente e servil a nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Amém.